E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 3 de 2021 de Física do segundo ano do ensino médio, referente aí à semana 4. Então, vamos lá. Questão 1. Um gás ideal é submetido a uma compressão extremamente rápida, de tal forma que a troca de calor com o meio externo é insignificante e pode ser desconsiderada. As afirmações seguintes se referem à situação relatada. Assinale a que for correta. Letra A. O volume do gás aumenta e a pressão diminui. B. O volume e a pressão do gás diminuem. C. A temperatura do gás diminui. D. A energia interna do gás aumenta. Ou letra E. Há trabalho realizado pelo gás sobre o meio externo. Então, vamos pensar aí. Houve uma compressão, ou seja, você comprimiu. Então, se você comprimiu, o volume do gás diminuiu. Se o volume dele diminuiu, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. Então, a gente mata aí a letra A. Aí na letra B está dizendo que o volume e a pressão do gás diminui. Não, o volume diminui, mas a pressão aumenta. A temperatura do gás diminui? Não. Se a gente for observar lá pela primeira lei da termodinâmica, o que vai acontecer? Você vai aumentar a energia interna. Então, se você aumenta a energia interna, a temperatura aumenta. Então, se você fez isso daí, como eu disse na letra C, então a resposta é a letra D. A energia interna do gás aumenta. Então, você tem ΔU é Q menos o trabalho. Como o seu trabalho é negativo, porque houve uma compressão, então menos vezes menos mais, então seu ΔU fica positivo, igual esse trabalho que foi realizado sobre o gás. E, como está dizendo na letra E, há trabalho realizado pelo gás sobre o meio externo. Não, é falso, é o contrário. Há trabalho realizado pelo meio externo sobre o gás. Então, a resposta correta da questão 1 é a letra D. Questão 2. A primeira lei da termodinâmica pode ser entendida como uma afirmação do princípio da conservação da energia. Sua expressão analítica é dada por ΔU Q menos T, onde ΔU corresponde à variação da energia interna do sistema, Q à quantidade de calor trocado e T ao trabalho realizado. Baseando-se nessa afirmação, um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e sua energia interna aumentar? Explique. Então, vamos ver aí. Nesse caso, aí a gente tem o quê? Que a quantidade de calor é igual a zero. Está dizendo, baseando-se nessa afirmação, um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e sua energia interna aumentar. Então, ele não vai receber calor. Então, a quantidade de calor trocada é zero, que é igual a zero. E o trabalho dele é negativo. Por que é negativo? Porque o meio vai realizar trabalho sobre o sistema. Então, um sistema pode receber trabalho. Então, se ele recebe trabalho, esse trabalho é negativo. Sem trocar calor, sem ceder ou receber calor, então a quantidade de calor trocada é zero. Então, nesse caso, como é que fica a primeira lei? ΔU é Q menos o trabalho. Então, ΔU vai ser, se o meu Q é zero, então vai ser zero menos. E o meu trabalho é negativo, menos trabalho. Menos vezes menos, mais. Então, ΔU é o positivo aí do trabalho, que é justamente também o que aconteceu lá na questão 1. Na questão 1 foi a mesma coisa. O trabalho lá era negativo sobre o gás, porque o gás foi comprimido. A transformação foi considerada de abaixo, não houve troca de calor. Então, a minha variação de energia interna é positiva. Então, a minha energia interna aumentou. Então, como resposta aí, um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e sua energia interna pode aumentar, como a gente demonstrou em cima. Desde que essas transformações sejam obtidas utilizando-se recipientes com paredes refratárias ao calor, ou através de uma compressão ou expansão muito rápida, né? Que é, no caso, a expansão ou compressão adiabática. Então, essa daí é a resposta da questão 2. Agora, vamos ver para a questão 3. Suponha que um gás a volume constante, ou seja, não há variação de volume, liberasse 480 calorias de calor para a sua vizinhança. Letra A. Qual o trabalho realizado pelo gás? Então, muito bem, a gente sabe que trabalho é pressão vezes variação de volume. Só que o nosso volume aí é constante. Então, o que a gente vai ter? Olha aí, como a transformação é isovolumétrica, ou seja, volume constante, então não há realização de trabalho. Trabalho é o quê? Pressão vezes variação de volume. Se meu ΔV é zero, P vezes zero dá zero. Então, o trabalho realizado pelo gás aí é nulo. Trabalho igual a zero. Letra B. Qual foi, em calorias,
a variação da energia interna do gás. Olha aí. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que ΔU Q menos o trabalho. Então, eu sei o quê? Que a minha quantidade de calor é negativa, porque ele liberou calor para a sua vizinhança. Então, como ele liberou, essa quantidade de calor é negativa, menos 480 calorias. E o trabalho é zero. Então, menos 480 menos zero, menos 480 calorias. Então, a variação da energia interna foi negativa de menos 480 calorias. Olha aí, não houve realização de trabalho, então o trabalho é zero. Então, ele simplesmente perdeu essa quantidade de calor que ele liberou aí para a vizinhança. E na letra C, a temperatura do gás aumentou, diminuiu ou não variou? Justifique. Então, olha aí, como a energia interna diminuiu, que a gente viu na letra B, então a temperatura também diminuiu. A gente sabe que a temperatura está associada com a energia interna, certinho? Por último, aí, questão 4. Um botijão contém gás sob alta pressão. Ao abrir a válvula desse botijão, o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Considerando a situação descrita, letra A. Explique por que, nessa situação, o processo pode ser considerado adiabático. Então, por que é adiabático? Como a gente já sabe, quando a gente tem uma transformação muito rápida, né? Então, quando não há troca de calor entre o sistema e o meio. Então, olha aí como que eu escrevi aí como resposta. Então, como a expansão é feita rapidamente, pode-se considerar que não há tempo para trocar calor com o ambiente. É tão rápido que não dá tempo de trocar calor. Então, logo, como não houve essa troca de calor, a transformação pode ser considerada adiabática. Né? A diabática não troca calor. Então, como é muito rápido, essa rapidez não dá tempo de trocar calor. Na letra B, o trabalho realizado pelo gás foi positivo, negativo ou nulo? Justifique. Então, olha aí. Como houve uma expansão do gás, o gás expandiu, então o seu volume aumentou. O volume final é maior que o volume inicial. Então, meu ΔV é positivo. Então, se meu ΔV é positivo, então o trabalho vai ser positivo. Então, o trabalho realizado pelo gás foi positivo. E na letra C, durante todo o processo, a temperatura do gás que permanece dentro do botijão aumenta, diminui ou permanece a mesma? Justifique. Então, aí, vamos usar para justificar a primeira lei da termodinâmica, ΔU Q menos o trabalho. Então, a gente sabe que a quantidade de calor trocada é zero. Então, ΔU então, é zero menos o trabalho. Então, ΔU é igual a menos o trabalho. Então, o que está acontecendo? Então, a variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho realizado pelo gás. Então, da onde que o gás tira energia para realizar trabalho? Então, portanto, o gás usa parte da energia interna para realizar trabalho. Então, a sua temperatura diminui. Então, o gás vai tirar energia da energia interna do gás, do sistema, para poder realizar o trabalho. Então, por conta disso, a temperatura do gás que fica dentro do botijão diminui. Beleza? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!